Alguém já disse que poucas coisas são certas na vida, a não ser a morte e os impostos. Dá até arrepios falar de imposto. Em Lucas 23, lemos assim: encontramos este homem enganando o nosso povo. Ele se opõe ao pagamento de imposto a César. Esse trecho bíblico relata o momento que a multidão, na frente de Pôncio Pilatos, acusando Jesus de transgressão. Entre as acusações, apontavam a oposição de Jesus ao pagamento de impostos. Será que Jesus era contra ao pagamento de impostos? Em Mateus 22:15-22, os fariseus, a fim de colocar Jesus em uma situação de rebelião contra o império, com a pergunta: é certo pagar impostos ao imperador romano ou não? Jesus pede-lhes uma moeda com a qual pagavam os impostos e lhes perguntou: de quem são esses nomes e rosto? Do imperador, eles responderam. E Jesus lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, Jesus não se opôs ao pagamento de impostos. Por mais que odiemos impostos, por mais que qualquer sistema tributário possa ser corrupto e injusto, por mais que acreditemos que existem coisas muito melhores para as quais o nosso dinheiro poderia ir, a Bíblia ordena, sim, que paguemos nossos impostos. Pagar impostos é dever do cidadão e nós, cristãos, somos chamados a sermos bons cidadãos. Por isso que o apóstolo Paulo ensina a igreja em Romanos 13:6-7 da seguinte maneira: é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Mas se pagar impostos era correto, por que os cobradores eram tão odiados? Em Lucas 13:12-14 está registrado assim: alguns publicanos também vieram para serem batizados e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada, além dos que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. A questão estava na usura, a cobrança de taxas superiores aos limites legais. Os coletores ou cobradores de impostos eram judeus que trabalhavam para os romanos, então isso os tornava traidores e odiados. Os coletores de impostos não recebiam um salário real dos romanos, então lhes era permitido cobrar uma taxa extra e fizessem seu ganha-pão. Mas muitos coletores de impostos eram desonestos e abusaram desse sistema, cobrando além dos limites permitidos. Nesse trecho do Evangelho de Lucas que lemos anteriormente, alguns desses coletores de impostos se converteram e vieram para ser batizados e são discipulados por João Batista a cobrarem somente o que era permitido dentro dos limites do sistema de impostos. Mas você sabia que a Pax Romana, ou a paz garantida por Roma, tinha um imposto cobrado para poder viver em paz? Mas como assim, gente? Como isso? Me explica. Para viver em paz, tinha que pagar imposto? Que coisa esquisita. Mas é isso mesmo. É comum ouvirmos que a paz tem um custo e os romanos souberam usar bem esse conceito. Sob a Pax Romana, que significa a paz de Roma, os habitantes das terras conquistadas não eram automaticamente
considerados cidadãos romanos, mas eles estavam sujeitos às leis romanas e pagavam impostos, pois fazer parte do império tinha algumas vantagens. Ao se comportarem e pagarem seus impostos, os povos conquistados por Roma ficavam autorizados a continuar com seus costumes e religiões locais, desde que não violassem ou comprometessem diretamente a lei romana. Para ajudar Roma a governar suas províncias, eram nomeados reis clientes, e Herodes era um desses. Quando os fariseus usaram de sólido ardil, tentando vincular Jesus a um ensino de oposição ao pagamento de impostos, eles estavam tentando pôr Jesus contra a Pax Romana e, consequentemente, contra o Império Romano. Então Jesus, sabiamente, como sempre, declarou: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porém, nessa declaração, Jesus tratou não somente a obrigação civil, mas também a espiritual. Jesus estava frisando que, assim como era errado não cumprir as obrigações civis, de igual modo era equivocado não cumprir as obrigações espirituais. Isso nos remete de volta ao ensino do apóstolo Paulo, à igreja na carta de Romanos 13, versos 6 e 7. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Temos sobre nós a dupla responsabilidade de sermos bons cidadãos da terra e bons cidadãos do céu. Que Deus nos ajude a sermos achados fiéis em tudo, em nosso dever civil e em nosso dever espiritual. E que Deus seja honrado em tudo que fizermos. Pense sobre isso e até o próximo Você Sabia?